Gênesis 4, de 1 a 11, e depois do 22 ao 24. Amém? Vamos ler? Diz assim: eu vou estar lendo, os irmãos me acompanham. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Verso 2 diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou o Senhor. Então irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que decaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, que eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Então eles no campo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Verso 23 e 24. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem só porque ele me feriu, e um rapaz só porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então vamos estar, pode ficar sentado, pode se sentar. Hoje Deus está me dando a oportunidade de estar trazendo a mensagem, e eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de mim, que estou trazendo a mensagem, misericórdia de você que está ouvindo. Amém? O tema do estudo de hoje, do culto de ensino, da ministração de ensino dessa noite, é problemas pessoais. Quais são as suas consequências? Então esse é o tema do ensino de hoje. Não sei se vocês já perceberam, vocês que já leram o capítulo ou o livro de Gênesis, você vai perceber que no momento em que começa o primeiro capítulo e o primeiro versículo, começa com a seguinte afirmação, falando da construção do planeta, da construção dos objetivos de tudo que está acontecendo, e ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui está falando de universo. Deus cria o universo, cria a terra com um propósito. Deus nunca faz nada sem propósito. Deus não joga nada ao vento. Deus não faz nada se não tiver uma finalidade. Deus não realiza nada se não tiver uma finalidade. E nessa noite, Deus nos chama a estar nesse local, estar aqui na casa dele, para reunir os seus filhos, não só para um banquete, mas para uma instrução. Deus nessa noite nos reúne com o objetivo de cura, com o objetivo de salvação, com o objetivo de trazer para cada um de nós ensinos que vão mudar a nossa história. E Deus vem, constrói, faz o planeta, o universo, constrói esse planeta, faz um jardim,
faz tudo surgir, o sol, a lua, as estrelas, e tudo aparece com uma finalidade. E a finalidade de Deus é trazer bem-estar a cada um de nós. Ele tem prazer em trazer para nós felicidade. Deus, Ele é a alegria em pessoa. Deus é a paz em pessoa. Deus, Ele não só traz a construção, mas dentro dessa construção, Ele constrói um jardim confortável, não só para Adão trabalhar, mas também para viver em alegria e satisfação. Mas lá no meio do jardim, na árvore do meio, existia uma árvore, e essa árvore, Deus aconselhou, ela pode comer de todo quanto é fruto, mas desta árvore que está lá no meio do jardim, não come, porque o dia que vocês desobedecerem minha ordem, vocês vão conhecer coisas terríveis. Aí, o que acontece? O homem vai cuidando do jardim, vai zelando do jardim, mas o que acontece conosco homens, aconteceu com Adão. Adão esqueceu de cuidar, ele cuidou do jardim, mas esqueceu de cuidar da mulher dele. Esqueceu de estar presente, esqueceu de andar junto, esqueceu de chamar a esposa para andar com ele no jardim, esqueceu de chamar a esposa para acompanhar. Então, o que acontece? Simultaneamente, quando o homem não está perto da mulher, a mulher fica sozinha, o homem fica sozinho. E aquela mulher começa a andar sozinha no jardim. E o diabo, que é astuto, sagaz, ele acha a oportunidade de poder fazer com que a mulher desobedecesse o Senhor. E foi isso que aconteceu. A mulher desobedece e depois a mulher induz o homem a fazer a mesma coisa. Aí vem o pecado. Aí surge o pecado. Aquele homem e aquela mulher agora estava no jardim, está sendo expulso do jardim, é expulso para fora. E eles começam agora a viver uma vida diferente, uma vida de angústia, uma vida de tristeza, uma vida de consequência do pecado. E eu quero dizer uma coisa: se nós, homens e mulheres, se nós, pais, não dermos e não lutarmos para ser exemplo na família, o que nós plantarmos, nós vamos colher dentro da família. Eu queria pedir a Flaviana que pegasse a câmera aqui, porque está tendo um problema aqui. Passa a câmera para minha esposa. Eu quero dizer para você, nessa noite, que nós temos responsabilidade como pais. E nós temos responsabilidade de pais com os nossos filhos. E o que acontece? Agora nós podemos ver no capítulo 4 do livro de Gênesis a história de dois filhos desse casal. O primeiro que nasce dá-se o nome de Caim, e o segundo dá-se o nome de Abel. E o Caim, ele cresce como qualquer criança, e ele opta para ser lavrador, para ser aquele que mexe com a terra, que planta, que colhe. E Abel, ele vai pela opção de ser pastor de ovelhas. Até aí tudo bem, até que um dia os dois resolvem levar uma oferta para o Senhor. Aí Caim, a Bíblia apresenta que Caim primeiro leva a oferta. Ele pega ali qualquer coisa e leva para o Senhor. E depois Abel pega a sua oferta do melhor que ele tinha, o melhor da ovelha, o melhor daquilo que ele fazia, daquilo que ele tinha, e leva e dá de oferta para o Senhor. E o texto diz que o Senhor olhou para a oferta de Caim e rejeitou. Olhou para a oferta de Abel e se agradou da oferta dele.
E nós podemos perceber lendo o texto que ele rejeitou a oferta de Caim, porque Caim levou para o Senhor qualquer coisa, e Deus não é qualquer coisa. Deus é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, Ele é Deus dos deuses. Então não se leva a oferta ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não se leva resto para o Senhor, não se leva a migalha para o Senhor. Para o Senhor leva-se o melhor, desde que eu veja Deus como o melhor para mim. Eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo diz para nós nessa noite, que nós damos para o Senhor aquilo que Ele representa para nós. Se Ele é o melhor para a sua vida, você nunca vai chegar diante do Senhor com o pior que você tem. Porque se você for dar um presente para sua esposa, se ela realmente representa o melhor para você, você vai lá e compra o melhor que você puder comprar. Concorda comigo? Aí você leva o melhor. Por quê? Porque você quer dar o melhor. Você oferece o melhor. O apóstolo Paulo nos ensina a homens, maridos, a dar a própria vida pela esposa. E Abel, ele faz isso. Ele pega o melhor que ele tinha, o melhor da gordura, o melhor da carne, o melhor da ovelha, e leva ao Senhor, e isso é agradável ao Senhor. Agora aqui eu quero começar uma história, uma revelação para vocês. Aqui começa um problema pessoal. Caim, quando viu, de certa forma, porque se o texto está dizendo que Deus não agradou da oferta de Caim e agradou da oferta de Abel, então quer dizer que os dois viram essa manifestação de Deus. Com certeza Deus disse: olha, Caim, eu não gostei da sua oferta, porque você trouxe qualquer coisa. Dá até a impressão que ele pegou do pepino, aquele estava murcho na ponta. Certo? Não é isso que eu vou jogar fora mesmo, vou levar para o Senhor. Dá a impressão que ele pega a melancia que está rachada e leva para o Senhor. Não, já vou jogar fora mesmo, o bicho vai comer, então eu dou. Dá a impressão disso, gente. Lendo o texto, dá a impressão dessa coisa. E Deus, claro que nem você agradaria. Se você soubesse que aquilo que você está ganhando de presente é o pior da lavoura, eu tenho certeza que você não ia ficar satisfeito. Aí Deus também não fica. Mas quando Deus fala para que Caim fica sabendo que Deus gostou da oferta de Abel, Caim ficou irado e empurrou. A Bíblia diz que caiu o semblante, ou seja, ficou emburrado. Aí Deus me mostra aqui, o tema da mensagem de hoje é problemas pessoais. Quais são as suas consequências? Nós estamos num estudo, num culto de ensino da palavra de Deus, onde você aprende a se defender do diabo. Como é que eu vou descobrir que eu tenho problema pessoal? Quando a frase é problema pessoal, significa que eu tenho problema com alguma pessoa. Uma pessoa. Ou com duas, com três, com pessoas. Como é que eu vou descobrir que eu tenho problema pessoal? A primeira coisa que eu percebo nesse texto, que esse texto diz, que a primeira coisa que se encontra em alguém que tem problema com alguém, é que a primeira coisa é que essa pessoa ela fica irada quando a pessoa que ela tem problema com ela faz uma coisa certa. Você notou que Caim ficou irado com Abel só porque ele fez uma coisa certa? Quando alguém acerta dentro da igreja, faz alguma coisa, e alguém da igreja, ou eu ou alguém da igreja, fica irado com essa pessoa, você pode ter certeza que você tem problema pessoal com essa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente pode definir como alguém que tem problema pessoal com alguém, é quando essa pessoa fica irada em ver a vitória do outro. A irmã fulana
a irmã Ziquinha, fez um negócio lá que a igreja impactou a pessoa, a igreja toda. A pessoa que tem problema pessoal com a irmã Ziquinha vai ficar nervosa, vai ficar irada, vai ficar irritada, porque aquela pessoa conseguiu acertar. Quando nós temos problemas pessoais com alguém, nós não queremos ver essa pessoa ter vitória. E foi isso que aconteceu com Caim. Ele não conseguiu admitir que Abel acertasse e ele errasse. A segunda coisa que nós podemos ver se nós temos problema pessoal com alguém é quando a vitória, é quando nós afastamos, nós não queremos ir em lugar que a pessoa que nós temos problema com ela está. Vamos supor que a irmã Ziquinha está aqui na igreja e o irmão Josefino não gosta dessa pessoa, tem problema pessoal com ela. Então se Josefino ficar sabendo que Ziquinha está aqui, ele não vem aqui. E ainda tem outro, hein? Ele ainda liga para quem eu tenho influência, para essa pessoa também não vir. Então, gente, isso acontece no meio da congregação. Eu quero dizer para você que só existia 2 filhos. Adão e Eva só tinha 2 filhos. E um estava com problema pessoal com o outro. Então ele não conseguia mais ficar no lugar que Abel estava. Caim, ele se afastava e ele não tinha prazer na presença de Abel. Outra coisa que você pode definir se você tem problema pessoal com alguém, sem ser essas 2 coisas que foram faladas. A terceira é quando eu quero que essa pessoa venha a sofrer. Como? Você faz de tudo para que ela venha a sofrer prejuízo. Prejuízo emocional, prejuízo espiritual. Você começa a falar mal dessa pessoa para que as pessoas se levantem contra essa pessoa. Então você quer ver o sofrimento dessa pessoa. Você quer ver essa pessoa sofrer, se lascar na vida. Aí nós podemos perceber isso dentro desse texto. Caim agora não queria ver mais Abel vivo. Gente, isso começou só porque Deus falou que a oferta de Abel era só por isso, gente. Lembra da história de Saul? Saul começou a ficar irado com Davi só porque as mulheres falou que Davi tinha vencido 10.000 e Saul 1.000. Aí ele começou a irar contra Davi. E de repente, daquela hora em diante, ele procurou o resto da vida tentar matar Davi. Davi só não morreu pela misericórdia de Deus. Muitas das vezes Davi estava na casa de Saul. Saul tentava matar Davi. Só por quê? Por quê, gente? Só porque Davi foi elogiado acima das... Gente, tanto Saul como Davi foi elogiado. Só porque as mulheres falaram que Davi tinha matado 10.000 e Saul 1.000. Só por causa disso. Aí Davi, ele começa a ser perseguido por Saul, e por mais de 10 anos Saul tentou matar Davi. Então, se eu tenho problema pessoal com o irmão Guilherme, eu quero ver a destruição dele. A minha mágoa vai crescendo, ela vai crescendo de uma forma tão grande que eu não suporto de estar onde o Guilherme está, eu não suporto ver a alegria dele, eu não suporto ver ele vivo. Eu não sei se vocês já viram esses casos assim, mas isso é problema pessoal. E em quarto e último lugar tem mais coisas, mas vamos parar por aqui. Que esse texto está mostrando, é que quando eu tenho problema pessoal com uma pessoa, eu quero ver ele morto, destruído. E foi isso que Caim projetou para Abel. Gente, eu estou falando que de 2 irmãos
que um mata o outro. E Deus tem revelado nesses últimos dias que a igreja do Senhor Jesus, eu não estou falando da igreja aqui somente não, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus aqui no Canadá, não importa onde. Está cheio de gente com problema pessoal com o irmão. O João não vai na igreja porque o Zé está lá. O Zé não vai na igreja porque a Sebastiana está lá. E isso, gente, é satânico, isso é diabólico, que precisa ser abolido dentro da igreja. Aleluia. Precisa, gente. Nós estamos num culto de ensino. E isso tem que ser falado. Porque o diabo não quer que se fale isso. Porque é isso que resolve o problema. Precisa de acabar com isso. E isso é muito grave. Agora, quais as consequências de eu ter problema pessoal com o irmão do Leite? Quais são as consequências? A primeira consequência é a depreciação de Deus. Deus começa a não gostar do que eu faço. Gente, se você tem mágoa com alguém, você pode dar dízimo, você pode ser o mais fiel dizimista. Deus não vai agradar do seu dízimo. Você pode ser o mais fiel ofertante. Você pode, a Bíblia diz, lá em Coríntios capítulo 13, pastor Samuel, que se eu posso dar a vida por alguém, mas se não tiver amor, não adianta nada. Eu posso falar as línguas dos anjos, mas se eu não tiver amor, será igual o barulho de um gongo. Igual o barulho de um sino. Sem amor não adianta nada. Eu posso ser a melhor pessoa, mas se eu odiar uma pessoa, nada que eu der, ou que eu fazer, vai agradar o Senhor. É por isso, por causa do comportamento de Caim, que Deus não agradou da oferta dele. Segunda coisa, uma pessoa que tem problema pessoal com alguém, ele sofre traumas terríveis, entra em depressão, morre de câncer, morre de AIDS, morre de tudo quanto é doença. Terceiro, não tem mais alegria. Gente, a coisa que gruda na cabeça dele, ele não tem mais alegria. Ele acorda e lembra daquela pessoa que tem mágoa dela. E ele dorme com aquela pessoa na cabeça. Ele vai para o trabalho, ele vai com aquela pessoa junto. Ele viaja de férias, a pessoa vai junto com ele. Todo lugar que eu tiver, aquela pessoa está na cabeça dele. Enquanto não consertar, a coisa vai só piorando. Quarto, a pessoa se torna insensível. Você viu? Caim chegou ao ponto de matar o próprio irmão. Não tinha mais sensibilidade, não tinha mais amor pelo próprio irmão. Imagine você, um irmão matando o outro. Quinta consequência. Ele empurra por qualquer coisa. Se você fizer alguma coisa dentro da igreja, se ele fizer uma coisa na igreja, e se você não elogiar ele, vai embora. Ele não volta mais na igreja, porque tem problema pessoal. E Caim empurrou, caiu o semblante. Um dia para ele não prestou mais. Uma coisa muito grave, atrai maldição. Depois que ele mata Abel, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a vida dele. Trouxe maldição para a vida dele. Outra coisa que acontece quando alguém tem problema com o outro e não resolve. Atrai marcas profundas na sua história. A Bíblia diz que Deus colocou um sinal em Caim, ao ponto desse sinal ser tão claro, que onde ele foi, ou onde ele estava, todo mundo percebia o sinal. A penúltima coisa, a última coisa que acontece como consequência de gente que tem raiva do outro, que não se acerta com o outro, a última consequência é que ele atrai tragédia para a vida dele e da família dele. Se eu tiver um comércio ele não resolve fazer mais, ele não consegue fazer mais nada. Tudo que ele faz não dá certo. Aí o texto que eu
dizendo o seguinte, que aí Caim, ele casa, e ele tem filhos, tem neto, tem bisneto, tem tataraneto, e chega lá em Lameque. A tragédia foi tão grande que a família dele todinha começou a ter raiva dos outros. Aí Lameque chega um dia para as duas mulheres que ele tinha e fala assim, olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Camarada, só porque o camarada me feriu, eu matei ele. O outro veio e pisou no meu pé, eu matei ele também. Gente, quem tem problema pessoal precisa resolver. Qual é a solução para você sair dessa coisa tão maldita? É chegar diante dessa pessoa, que você tem problema pessoal, não importa quem seja, e pedir perdão. Chegar e consertar. E falar, olha, eu tenho problema pessoal com você. Eu tenho ódio de você, não suporto alegria, eu não fico alegre quando você consegue vitória. Eu quero que você morra, mas eu preciso, nesse dia de hoje, que você me perdoe, porque eu preciso ser perdoado. Eu preciso que essa maldição saia da minha vida. Deus dá 2 conselhos para Caim. 2 conselhos que Deus dá para Caim. Caim coloca no coração, ele dá a oferta e Deus rejeita a oferta dele. Aí ele cai no semblante, ele fica irado e cai no semblante. Aí Deus chega para ele e fala assim, olha, eis que o mal está batendo na sua porta. Cabe a você rejeitá-lo, porque senão ele vai entrar e vai fazer morada na sua casa. Imagine você está irado com João, você está querendo a morte dele, você não consegue ver alegria. Aí Deus vai lá na sua casa, você está em pecado. A Bíblia diz que se você não perdoar um irmão, você vai para o inferno. A sua oração não vai orar. Você vai orar e Deus não vai atender, porque você não vai ser perdoado. A oração do Pai Nosso ensina a gente a perdoar os nossos devedores, para que as nossas dívidas sejam perdoadas. E Jesus termina dizendo o texto, se aquilo que não perdoar, não será perdoado. A Bíblia diz, Jesus diz que se você for entregar um dízimo, ou uma oferta, ou qualquer coisa, na casa do Senhor, e lembrar que alguém está com raiva de você, deixa a oferta lá, vai lá e conserta com ele, ajeita a coisa, depois vem e entrega a oferta, porque senão sua oferta não vai valer nada. Aí alguém pergunta assim, gente, por que eu sou dizimista e eu vivo na miséria? Por que eu sou ofertante e as coisas não dão certo para mim? É porque eu dou dízimo e dou oferta para tomar guarda com alguém. Eu preciso consertar. Eu estou falando aqui como profeta nessa noite, e estou falando que eu amo vocês. Aleluia. E nessa igreja, essas coisas têm que acabar, porque está cheio disso aqui dentro. Em nome de Jesus, eu repreendo todo esse mal aqui dentro dessa igreja. Isso precisa acabar, mas precisa mesmo, porque em nome de Jesus, eu não aceito ninguém sair daqui magoado com o outro. Eu quero e tenho orado para que você ou eu, qualquer uma pessoa que estiver nesse enquadrado, nessa mensagem de hoje, chega na pessoa e pede perdão, conserta, porque Deus quer ver você do Senhor. Ele está falando com você nessa noite, ele está dando o mesmo conselho. Aí Deus vai lá na casa, ele vai lá na casa de Caim e fala, Caim, eu estou vendo que você está com vontade de matar o Abel. Faz isso não, porque é o diabo que está projetando esse negócio para você. É o diabo que está falando para você, é o diabo que está falando, o mal está na sua porta, está ensinando você a fazer isso. Sai fora, eu te dou autoridade para você sair fora, cai fora. Mas Caim ouviu o conselho de Deus? Gente, eu sei que acredite ou não, quando a gente vem trazer uma mensagem dessa, uma mensagem de Deus, uma mensagem de cura, tem gente que fica até com raiva da gente.
igual Caim ficou com raiva de Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, não importa seu grau de responsabilidade dentro dessa igreja, se essa mensagem está falando com você, corre hoje ainda e conserta. Aleluia. Conserta, gente, alinha o coração. Aí Caim não ouviu o Senhor falando. Gente, quem pregou não foi o Paulo para Caim, não foi o Paulo, o presbítero Paulo que foi lá e pregou para Caim, não. Foi Deus, desceu do trono. Veja bem, Deus desceu do trono, irmão Carlos Henrique, irmão Luiz de Jesus. Deus desceu lá do trono, irmão Fábio. Foi lá na casa de Caim, deu um conselho para ele e Caim não ouviu. O que aconteceu? Caim resolve fazer um plano, um projeto. Eu vou combinar com Abel, porque Abel é muito simples. Abel é muito humilde. Não tem maldade no coração. Eu vou combinar com ele para passear comigo no pasto. E Abel, cheio de amor no coração, não tinha mágoa com ninguém. Abel era o tipo de crente, salvo, liberto e remido com o sangue de Cristo. Ele sai e vai passear com Caim. Lá no pasto, o Caim matou Abel. Eu quero dizer uma coisa, eu quero prevenir você. Eu tenho levado para a minha vida. Se você se levantar contra o Filho de Deus, você pode ter certeza que você se levantou contra Deus. É igualzinho se alguém levantar contra seu filho. É igualzinho. Você não vai achar não. Acha não. Alguém está judiando a sua filha. Vai achar bom? Você imaginou Deus. Aí Caim mata Abel. E Deus vem de novo, gente. Gente, Deus é maravilhoso demais, pastor Samuel. Deus é maravilhoso demais. Deus desce do trono de novo. Desce do trono. Desce do trono. Deus hoje desceu do trono. Gente, Deus desceu do trono hoje para vir aqui na igreja falar com você. Porque antes de falar com você, Deus falou comigo. Falou assim: Paulo, toma cuidado, porque o mal está batendo na sua porta. E eu falo: Senhor, muito obrigado, porque eu quero cuidar mesmo. Já que tem um exemplo de Caim, eu não quero cair nessa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa eu ficar de mal com alguém, não. Porque isso significa que eu não estou bem nem com Deus. Mas e Deus desce do trono de irmão Eliezer. De novo, pela segunda vez, vai lá e fala: Ô Caim, cadê seu irmão? Gente, quem tem problema pessoal com uma pessoa é mal educado, é estúpido. Você vai falar com ele, ele vem com 5 pedras na mão. E eu vou provar para você agora que isso é realidade. Quem tinha problema pessoal com Abel? Caim. Você sabe o que ele falou para Deus? Foi mal educado com Deus. Ele falou assim: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Gente, foi mal educado com Deus. Gente, Caim levantou a voz contra o próprio Rei dos Reis. Gente, é sério o que eu estou falando aqui. Deus me revelou na noite de sábado a domingo que tem gente que está no hospital porque está com mágoa com o outro irmão e vai morrer se não pedir perdão. Morre. Gente, eu falei, que coisa maravilhosa poder aprender uma mensagem dessa. Eu não sabia disso não. Se você sabia, graças a Deus, eu não sabia disso não. E eu coloquei no meu coração: Senhor, não me deixe ficar magoado com ninguém. Porque eu posso até ficar doente e morrer de doença, mas que seja doença natural, não porque eu estou com magoado com alguém. Eu quero dizer para você, Deus me revelou, o Espírito Santo me revelou, que uma doença é provocada porque você está com mágoa de alguém. Oração pode ser oração do bispo Macedo, pode ser oração do próprio Jesus, não vai curar você enquanto você não consertar com esse irmão.
A cura da sua doença é consertando o irmão. Oração não vai resolver. E eu acredito nisso. Eu estava magoado com o pastor Joel. Gente, era só eu acordar, a primeira coisa que vinha na minha mente era o pastor Joel. E não adiantava o pastor Joel me dar carinho. Ele chegava, me abraçava, ele me dava a oportunidade para pregar quase toda noite. Quando eu pegava o microfone que eu ia pregar, eu falava contra o pastor. Eu usava a mensagem para falar contra o pastor, para levantar contra o pastor. E esse negócio foi crescendo dentro de mim, irmã Deusdete, irmã Rosa. Foi indo, eu não suportava mais ficar acordado. A pior coisa para mim é ficar acordado. Aí o Enes Pires Alfredo, nós chamávamos ele de baleia. Estava mexendo com droga, tráfico de droga, usuário de droga. E nós arrumamos para ele ir lá para o movimento Jovens Livres. O presbítero Samuel, que é o pastor, sabe o que eu estou falando. Ele ajudou eles lá a se recuperar das drogas. E eu lá ia descendo para a escola dominical e eu caí na besteira e pedi ao Senhor que Ele fizesse um milagre na vida do Enes. Quando eu falei, Senhor, ajuda o Enes a ir para o jovem livre que ele não quer ir. Ele falou assim, vai lá e conserta com o pastor que eu levo o Enes para ele. Cheguei na escola dominical, eu amava muito o Enes. Ele morreu 7 anos depois, como diácono da igreja que eu estava dando aula de escola dominical. Cheguei lá na escola dominical, eu pedi licença aos alunos, virei para o pastor Joel e falei, pastor Joel, no momento até agora eu tenho nojo da carne do Senhor. É isso que eu estou sentindo. Mas eu preciso de ser perdoado. Então me perdoa, pastor. Aquela ranzinza que estava no meu coração sumiu. Porque Deus não planta isso no coração de ninguém. Quem planta é o diabo. É ele que gosta de levantar você contra o irmão, porque sabe que isso acaba com a igreja. Esvazia banco. Gente, se eu tiver influência na igreja, se eu tiver de mal com o pastor, eu ponho os irmãos que eu tenho influência tudo indo na igreja. Eu ligo para eles e falo, olha, hoje eu não estou indo na igreja, não quero ir, por que o pastor vai estar lá? E eu não preciso nem falar para eles não ir, eles não vão também. Aí vai virando uma coisa dentro da igreja, certo? De repente a igreja estava orando, ora, não sai nada, não acontece milagre, não acontece conversão, não acontece nada, o negócio vai só destruindo. E isso precisa de acabar, gente. Então, eu quero em nome de Jesus nessa noite fazer um convite para você. Pensar muito nisso. Se por acaso você está com ódio de alguém, você não se dá bem com uma pessoa, seja o pastor, o Paulo Sérgio, o irmão Marilene, às vezes você não está se dando bem com a irmã Marilene, com a irmã que cantou aqui agora, como é que é o nome dela? Bruna. Às vezes alguém que está com raiva da Bruna, gente, conserta antes que Jesus venha. Ninguém sabe se você vai vir hoje. Então, olha, hoje nós temos telefone, celular, certo? Deus hoje desceu do trono para falar conosco. Aleluia! Eu liguei para o pastor Mário Vilmontes e falei, pastor, Deus está me mostrando isso aqui, o que eu faço? Ele falou assim, vai e seja feliz. Porque ele falou assim, essa palavra falou comigo. Porque ela falou comigo. Tem marido que não suporta a esposa. Quer acabar com o casamento, em vez de enfrentar o problema. Gente, problema não se elimina, problema se enfrenta. Porque se você quiser eliminar o problema, se o problema for irmão, você vai querer matar ele. Eu não aconselho ninguém matar ninguém. Vai lá em frente, chega. Reverendo Elias. Vou contar só isso e termino. Reverendo Elias, ele era só um membro da igreja. Ficou com raiva da irmã dele. Dizia que tinha amor da irmã. Ele falou, esse negócio está errado. Deus não planta ódio no coração.
Eu sou crente. Minha irmã não tem nada comigo. Irmãos, a coisa mais incrível, pastor Samuel, eu estou chamando ele de pastor porque ele é o co-pastor. E o pastor não está aqui, então ele é o pastor. Amém. A coisa mais incrível que a gente começa a ter olho para as pessoas por coisa irrisória. Caim matou Abel só porque a oferta de Abel agradou a Deus e a Deus não agradou a gente. Gente, isso é simples demais, gente. É a mesma coisa de eu dar um Guaraná por aí e outro vir e dar Coca-Cola. É claro que a Coca-Cola vai agradar mais, aí. Como você resolve? Vai lá e compra a Coca-Cola também. Gasta um dinheirinho a mais. Se você descobriu que o irmão gosta de Coca-Cola, seu irmão gosta de Coca-Cola e o seu deu Guaraná, reis, vai lá e compra Coca-Cola. Resolve o assunto e pronto. Mas não, o diabo tem que entrar no meio e pôr você de raiva com o outro. Então, gente, não deixe o mal dominar você. Em nome de Jesus. Estou falando aqui com muito amor no coração. Aí o reverendo Elis, hoje ele é reverendo, ele é pastor. Dizia que de repente ele começou a cortar a volta da irmã dele, a irmã de sangue. Vinha na avenida Raulino, eu passava na Cida Brasil. Às vezes o lugar que eu tinha que ir, eu tinha que ir lá na frente e voltar, mas eu dava a volta só para não passar perto da irmã dele. Um dia, eu ia descendo em Araguari, numa rua lá que dava aquela descida assim, subia lá. Ele viu a irmã lá embaixo, a irmã dele. Ele falou assim: Jesus, você comigo agora, eu vou enfrentar minha irmã. Eu vou enfrentar o problema agora. Dizer que desceu, e aquilo, parece que ele estava empurrando um morro. Estava empurrando 10 carros, mas eu fui. Chegou perto dela e falou assim: minha irmã, eu tenho dor da cara sua. Mas hoje eu quero acabar com isso, me perdoa. Dizer que sumiu na hora. Igual aconteceu comigo, aconteceu com ele. Hoje ele é pastor da igreja. E hoje eu sou presbítero. Se você quer crescer na vida, não levante contra ninguém. Porque se você levantar, você levanta contra mim. Não é, gente? Não é por maldade, não. Porque se você levantar, se alguém levantar contra o filho, vai levantar contra o pai. Você pode ter certeza. Você que não tem filho, você vai ter um dia que alguém se levantar contra o seu filho, você vai reagir. Então, em nome de Jesus, eu chamo você agora a se colocar de pé. Porque Deus fala, e eu dou muito graças a Deus por ter o coração limpo. E isso é graça de Deus, gente. Isso não é porque eu sou melhor que ninguém. Quem tem o coração limpo é a coisa mais boa. Então, em nome de Jesus, você vai se colocar de pé agora diante do Senhor. Todos se colocar de pé, por favor. Porque Deus desceu do trono para aqui hoje. Se colocar de pé é sinal de respeito. E se você hoje, a Bíblia diz que aquele que confessar diante do Pai, diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Se você nessa noite sentiu, tocado por essa palavra e viu a necessidade de consertar com alguém, você vai dobrar os seus olhos. Não precisa se manifestar, tá? Nós não queremos ver quem é, não. Porque isso para nós não traz vantagem, não. Mas você e essa pessoa precisam se consertar. Se porventura tem alguém que desse jeito. Porque aí o seu dinheiro vai multiplicar. O seu emprego vai ter valor. E a sua saúde vai prosperar. Eu vou estar orando junto com você. Eu vou estar orando para Deus não deixar eu ficar magoado com uma pessoa. E eu vou estar orando para Deus te ajudar.
Em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, eu te agradeço porque o Senhor desce do trono, Senhor Deus, para falar conosco. O Senhor desce, Senhor Deus, do seu lugar. Desce, Senhor Deus, do seu lugar de reino. Desce do seu lugar, Senhor Deus, de destaque. Para que nós possamos ser, Pai, abençoados pelo Senhor, pela Tua palavra. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, cada irmão e cada irmã, Senhor Deus, aqui nesse templo. Aqueles que não vieram, Senhor Deus, e aqueles, ó Pai, que vieram. Esteja abençoando, Senhor, de uma forma poderosa. E se porventura alguém aqui, Senhor Deus, que está contra alguém, que eles possam, Senhor Deus, ser abençoados pelo Senhor ao ponto de se consertarem. Senhor Deus, porque nós queremos ver nessa festa, Senhor Deus, de setembro, Senhor Deus, e até antes, ó Pai, que o avivamento do Senhor caia aqui, Senhor. Que o fogo do Senhor desça aqui. Mas para o fogo do Senhor descer nesse lugar, o altar tem que ser consertado. O altar tem que ser arrumado. Senhor Deus, e eu oro, Senhor Deus, e nós estamos orando, para que todo mal, Senhor Deus, que o diabo plantou no coração de qualquer um, seja arrancado em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus esteja purificando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Podem sentar. Vou passar aqui, antes de passar para o pastor.